Graça e paz, igreja. Eu quero trazer uma palavra sobre o contexto que nós estamos vivendo agora em relação à pandemia do coronavírus, que está trazendo isolamento, que está trazendo a quarentena obrigatória. O coronavírus começou em dezembro de 2019 na China e agora, 2 meses e meio após o início, estamos com uma verdadeira pandemia global. E eu pergunto, existe motivo para nós cristãos ficarmos preocupados? Sim, existe, mas eu acho que existe uma coisa maior. Como nós podemos ser sal e luz diante de um problema desse? Eu digo que diante desse problema, antes de tudo, para sermos sal e luz, nós devemos dar testemunho da paz de Deus. Não devemos ficar ansiosos. Veja bem, podemos estar preocupados e isso nos ajudar a criar as precauções, mas não, em hipótese nenhuma, ansiosos. Isaías 26:3 garante que a nossa mente tem que estar firme nele para que então a gente tenha paz. Deus é uma rocha eterna e a nossa paz vem de manter as nossas mentes nele, de confiar nele. Sempre que os problemas ameaçam, a gente precisa manter a nossa mente no Senhor. A gente precisa se lembrar das verdades sobre eles que nós já ouvimos em inúmeras pregações, que nós já lemos em inúmeras vezes que lemos a Bíblia, que fizemos nossas leituras bíblicas, nossos estudos bíblicos. Afinal, nós devemos crer na soberania de Deus. Então temos que ter em mente que a soberania de Deus está inclusive no controle desses vírus que está se espalhando por todos os países, inclusive ao nosso redor. Veja bem, Deus estabelece limites para tudo. Assim como no Salmo 29, no versículo 10, diz que o Senhor emite a sua voz e a natureza obedece. E que ele está entronizado sobre o dilúvio, falando aí do dilúvio da época de Noé, um desastre terrível que envolveu o mundo inteiro. E Deus estava sob controle. Deus estava com a inundação sob controle, me perdoe. A inundação estava sob o total controle de Deus. Deus tem esses limites, como também fala no livro de Jó, que ele estabelece limites para as ondas. Então imagina, vírus, não menos do que as águas, também estão sujeitas à poderosa vontade divina. Não pode haver nesse mundo uma única molécula, um único vírus, uma única célula que esteja fora da soberania de Deus. E Deus não é apenas soberano, mas ele também é sábio. Romanos, capítulo 11, versículo 33, fala assim, ó, a profundidade das riquezas, da sabedoria e conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus julgamentos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Isso significa que ele não apenas sabe o que é melhor, mas ele também sabe a melhor maneira de realizar o que é melhor. Então você já imaginou que esta pandemia pode ser uma ocasião maravilhosa para nós mostrarmos que nós somos igreja? Para mostrarmos realmente o que é a igreja de Cristo? Para estendermos as mãos para os necessitados? O Senhor, ele tem uma graça, ele tem uma graça imensa. E ele também diz em Romanos 8:28, Paulo declara assim, que em Romanos 8:28, que para aqueles que amam a Deus, todas as coisas vão trabalhar juntas para o bem,
para aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito, com o propósito de Deus. Isso nós precisamos manter em mente se nós queremos realmente manter essa paz. Deus sabe o que está fazendo. E o que Ele está fazendo é trabalhar todas as coisas para o bem do seu povo. Meus queridos, é hora da igreja mostrar que é a igreja, não da igreja se esconder. Eu não estou dizendo que a gente não deve tomar os devidos cuidados, mas eu estou dizendo que nós não devemos deixar de demonstrar o amor de Deus para as pessoas, inclusive para os nossos familiares. Aproveitar esse período que muitos estarão em casa de quarentena para testemunhar sobre a paz de Cristo. Veja, na China, os cristãos da China estão tendo a oportunidade de demonstrar um amor prático e ajudar as pessoas da cidade deles, dos locais que foram atacados pelo coronavírus. Por que nós, então, iremos nos trancafiar? Veja, torno a dizer, não estou dizendo que não devemos tomar cuidado. Sim, devemos. Mas, meus queridos, este é o momento que nós temos para pregar a palavra, para pregar a paz que vem de Deus. Veja bem, nós vamos ter oportunidade de testemunhar o julgamento vindouro de Deus. As pestilências são os sinais do final dos tempos, mencionado em Lucas 21, nos versículos 10 e 11, onde diz que nação se levantará contra nação, reino se levantará contra reino, haverá terremotos e em grandes lugares, fomes e pestilência, e haverá terrores e grandes sinais no céu. Estamos vendo tudo isso. Ah, tudo bem, você pode me dizer, essas coisas existem desde que o mundo é mundo. É claro, já tivemos, olha, a peste negra, a peste bubônica na Idade Média e quantas outras. É claro que essas coisas sempre existiram, mas na passagem paralela de Mateus capítulo 24, versículo 8, Jesus descreve essas coisas como o começo das dores do nascimento. E à medida que o nascimento se aproxima, as contrações vão ficando cada vez mais próximas, mais intensas, mais dolorosas. E é isso que nós estamos vendo. Os problemas estão se acumulando. A toda hora tem alguma coisa, a toda hora tem um novo problema, toda hora é uma nova doença, toda hora um novo problema de natureza. Quem já teve filhos sabe que as contrações aumentam muito a um ponto que fica insuportável. Que é um desejo, a dor é tão grande que é um desejo simplesmente de morrer. Ou seja, olha como nós estamos ficando, olha o que está acontecendo no mundo. Isso é o sinal do fim dos tempos. À medida que a volta do Senhor se aproxima, essas coisas estão se tornando cada vez mais frequentes, mais intensas, mais dolorosas. Portanto, nós devemos nos manter alertas, em constante estado de prontidão para a volta do Senhor. Mesmo que a gente não saiba prever uma data, é sempre iminente a volta do Senhor, mas não é previsível. Todo surto de pestilência, seja uma epidemia local ou uma pandemia global, deve nos lembrar as palavras do Senhor e forçar-nos a nos perguntar: eu estou pronta para a volta de Cristo? Estou com meus joelhos dobrados, reconhecendo a Jesus como meu Senhor e Salvador? Estou vivendo uma vida fiel e piedosa para a qual Ele me chamou? Como estarei quando tiver que me apresentar diante dele? Envergonhado? As pestilências devem nos impressionar novamente
para enxergarmos o que o mundo está passando, para verificarmos que a história não está girando em círculos, mas caminhando para o grande e terrível dia de julgamento. E isso nos deve levar a orar mais e mais pela nossa família e pelos perdidos, a testemunhar mais e mais para a nossa família e para os perdidos, com uma urgência cada vez maior. Impressionante como o mundo está assustado com esse vírus. E o que eu acho mais incrível é que as nações, inclusive as nações economicamente desenvolvidas, onde as pessoas se sentem imunes e seguras contra tantos perigos, países onde nos últimos anos aumentou incrivelmente a quantia de ateus, são seguros financeiramente, têm planos de saúde maravilhosos, uma segurança muito grande, mas agora eles estão sendo confrontados por uma força da qual toda a sua riqueza, segurança e avanços médicos não podem salvá-los, pois não há vacina no momento e nem é provável que haja uma vacina tão cedo para esse vírus. E é um vírus que não faz acepção de pessoas. Aqui no Brasil, começou pela classe mais alta. É um vírus que não pode ser contido. O mundo está à sua mercê. E, no entanto, a grande maioria das pessoas do mundo não vai contrair essa doença. E a grande maioria das pessoas que contraírem não vão morrer. Mas agora vamos pensar de outro lado. E sobre a volta de Cristo. Quanto mais aterrorizadas as pessoas ficarem em relação ao julgamento de Deus, que poderá vir a qualquer momento, afetando todas as pessoas que já viveram, não importa o lugar em que elas estejam, melhor fica para nós pregarmos sobre a salvação que há em Cristo. Essa pandemia do coronavírus é a mais recente. E toda pandemia é uma oportunidade para pregarmos a palavra de Cristo. Como eu falei, não existe vacina para essa doença, para esse vírus. Mas, minha querida, existe uma vacina para o julgamento de Deus. Existe uma cura. Mas isto só é encontrado em Jesus Cristo, que exerceu todos os efeitos do vírus, do nosso pecado, para nos entregar a cura. E este é o momento de nós pregarmos que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele tem a cura para a pandemia que é o pecado. Amém? Deus os abençoe, meu querido. Caso deseje, deixe o seu nome abaixo para a oração, que será um prazer interceder por você e pelos teus familiares. Deus vos abençoe.